Benjamin Franklin, ele fez algo muito extraordinário, algo que não é comum a gente ver alguém fazer isso. Por volta dos 20 anos de idade, ele colocou um objetivo para a própria vida, só que foi um objetivo muito difícil, um objetivo nada modesto, que a gente não vê hoje em dia. Ele disse o seguinte: eu quero ser moralmente perfeito. Ele queria não cometer nenhuma falta, nenhuma falha. Para ele, ele acreditava que seria possível, por exemplo, agir de maneira sempre correta, sempre certa e nunca cometer as ações erradas. E para isso ele desenvolveu 13 virtudes que ele queria desenvolver para que ele pudesse se tornar essa pessoa moralmente perfeita, tá? E ele escolheu essas virtudes, essas 13 virtudes, com base nas leituras que ele fazia de livros por vezes religiosos, por vezes de filosofia. E ele percebeu que essas eram as virtudes principais daquelas leituras e por isso ele decidiu escolher essas virtudes para desenvolvê-las. E eu vou falar aqui sobre essas 13 virtudes com vocês. Vamos passar aqui por todas elas e comentar brevemente sobre cada uma delas. Tá? Eu vou dar aqui minha opinião sobre elas e vou falar como que ele fazia também para desenvolver essas virtudes. Eu estou com base aqui agora no livro Arte da Masculinidade, do Brett McKay, e no último capítulo ele fala sobre o homem virtuoso, e dentro deste capítulo ele fala sobre essa história do Benjamin Franklin, que está escrito na sua autobiografia, que é um livro que eu já li aqui, que já indiquei aqui no canal. Então, essas são as 3 virtudes. Vamos aqui falar da primeira delas. A primeira delas, das virtudes, é a virtude da temperança. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, se vocês gostarem do vídeo, curtam o vídeo e compartilhem com outras pessoas. A primeira das virtudes é a virtude da temperança. E na temperança, o Benjamin Franklin, ele limitou muito a virtude da temperança e limitou apenas ao comer e ao beber. Então ele falou o seguinte: o significado que ele colocou aqui das virtudes. Então, temperança para ele é o seguinte: não comer a ponto da languidez e não beber a ponto da embriaguez, certo? Então, ele não poderia comer além do limite da saciedade, né? E não beber até se embriagar. Isso é muito comum nos nossos dias, né? Nessa cultura gourmet, a cultura dos amigos que se reúnem no final de semana e bebem como se não tivesse amanhã. A temperança é algo essencial, porque trata dos impulsos mais básicos, né, do homem, que é o dos alimentos e da bebida também. Ele pensava, se ele conseguisse controlar o ato de comer, que é o impulso mais básico do ser humano, as outras virtudes seriam, consequentemente, mais fáceis de desenvolvê-las, certo? A virtude número 2 é a virtude do silêncio, ou seja, não falar senão aquilo que seja benéfico a outrem ou a si mesmo e evitar conversas frívolas. Por vezes a gente se pega conversando com alguém e a gente percebe que a gente está no meio, às vezes, de uma fofoca, né? E parece que aquele momento que a gente está conversando sobre aquilo, parece que aquilo é agradável para nós, né? Parece que contar algo ali, ouvir alguém falar mal do outro, parece que nós nos sentimos superiores e nos sentimos bem com aquilo. Só que isso é errado, né? Isso faz mal para nós. O Benjamin Franklin, sabendo disso, ele colocou essa virtude do silêncio para ele desenvolver. Ou seja, eu não vou me envolver com fofocas, com outras conversas superficiais. Às vezes tem familiares que só querem falar de política, às vezes com uma conversa totalmente enviesada, totalmente superficial. E acaba apenas falando mal dos políticos de qualquer forma, sem nenhum conhecimento de nenhum livro e de nada, né, sobre política. Então, evitar essas conversas e não falar aquilo que seja benéfico a si mesmo ou ao outro, ou seja, não falar mal de ninguém. Essa é a virtude do silêncio. A terceira virtude é a virtude da ordem. E o Benjamin Franklin comenta na sua autobiografia que essa foi a virtude mais difícil para ele, ok? A virtude da ordem diz o seguinte: que cada coisa tenha o seu lugar e que cada atividade tenha o seu momento. Então aqui é colocar em ordem a vida.
colocar horários para as atividades, ou seja, ter um horário para dormir, ter um horário para se levantar, acordar, né? Ter um horário ali para o trabalho, para o estudo, e colocar esses horários e cumprir esses horários. E também colocar as coisas do seu lado, do seu escritório, no seu devido lugar. Então, não deixar as roupas por cima do sofá. Por exemplo, tem uma roupa minha ali em cima do sofá. Eu acabei deixando. Então, eu cometi um erro aqui contra a virtude da ordem. Tá? Então, às vezes, nós cometemos esses erros. E o Benjamin Franklin falou que essa foi a virtude mais difícil para ele. Ele errou muito nessa virtude. E realmente é uma das mais difíceis aqui. Tá? Mas é algo a se buscar, a desenvolver. A virtude número 4 é a virtude da determinação. Isto é, sempre decidir-se fazer aquilo que deve fazer e fazer sem falta aquilo que decida fazer. Então aqui é você buscar ser uma pessoa determinada. Se você colocou um objetivo, traçou uma meta, você vai trabalhar constantemente, continuamente, de forma determinada para alcançar aquela meta, para cumprir aqueles objetivos e para realizar aqueles deveres, tá? Isso é buscar a determinação, é fazer aquilo que se deve fazer e fazer sem falta, né? Não deixar pelo caminho. Eu coloquei a meta determinada nesse livro, que é um livro bom, vai me beneficiar e eu preciso ler. Então, ser determinado é terminar a leitura, porque você decidiu terminá-la. E ser uma pessoa indeterminada seria abandonar a leitura, por exemplo, no meio do livro. Ok? Próxima virtude, e essas duas próximas virtudes, Benjamin Franklin falou que foram as principais para que ele desenvolvesse as riquezas, né? Para que ele alcançasse riquezas e bens em sua vida. Então, a virtude da 1, 2, 3, 4, 5, a quinta virtude, nem agora. A quinta virtude é a frugalidade. Isto é, nada gastar senão para fazer bem a outrem ou a si mesmo, e nada desperdiçar. Ou seja, né, aqui entra um princípio financeiro, princípio financeiro. Nada gastar senão para fazer bem a outrem ou a si mesmo, e nada desperdiçar. Então é viver uma vida simples, não esbanjar, não viver com luxos e luxos, mais luxos, né, viver com simplicidade, não desperdiçar dinheiro com coisas bobas, tolas, com coisas efêmeras, é utilizar realmente para o que é necessário, né, para o bem próprio, que seja essencial para o seu bem, ou essencial para o bem do outro, e não desperdiçar nada, tá? Isso é a frugalidade. E a sexta virtude, que também ajudou ele nesse processo de alcançar riquezas, né, que ele falou foi o seguinte, a virtude da diligência, que quer dizer não perder tempo, estar sempre ocupado com algo proveitoso e eliminar tudo quanto seja desnecessário. Por vezes, nós perdemos muito tempo, por exemplo, em redes sociais. Às vezes maratonando séries na Netflix, né? Vendo notícias e notícias que só vão produzir ansiedade em nós. Então, é parar de desperdiçar o nosso tempo com essas coisas tolas, com coisas inúteis, e começar a empregar o nosso tempo em coisas úteis. Por exemplo, em estudar um tema que faz parte do nosso trabalho, estudar um tema que vai nos fazer desenvolver virtudes, né, fazer leituras que vai nos desenvolver como pessoas, como, por exemplo, a leitura da Bíblia, a leitura desse próprio livro, A Arte da Masculinidade. Você vai aprender habilidades para ser um homem melhor. Ler a autobiografia do Benjamin Franklin, por exemplo. Você vai conhecer a história de um homem, de uma grande figura. Então, é usar o tempo com algo proveitoso e eliminar tudo que seja desnecessário. Essa é a virtude da diligência. A virtude número 7 é a virtude da sinceridade.
jamais se valer de engodos, pureza e justiça no pensar e o mesmo no falar. Aqui na sinceridade, o Benjamin Franklin ele coloca esse conceito aqui para ele seguir, né? Porque não vai entrar aquilo que as pessoas falam, eu devo falar qualquer coisa para a pessoa ali, o que eu quiser, desde que eu esteja falando a verdade, né? Porque isso eu estou sendo sincero com ela. Nem toda a verdade deve ser falada, você não pode se utilizar de meios, né, de engodos para machucar as outras pessoas, para ferir as outras pessoas. Você deve, se você quer o bem delas, né, por vezes é necessário falar algo sim que ela não vai querer ouvir, mas vai falar de uma forma de quem quer realmente ajudar, não apenas para se mostrar superior àquela pessoa. Então é não se valer desses meios, dessas críticas, dessas invejas apenas para machucar o outro. É ter pureza e justiça no pensar e o mesmo no falar. Então você fala o que você entende como justo, né? O que você entende como verdadeiro. Ou seja, você não vai mentir para outra pessoa também. É ser puro e justo no pensar e no falar, ok? Então a próxima virtude é a virtude da justiça. A ninguém prejudicar, quer fazendo-lhe alguma injustiça, ou quer se furtando a fazer-lhe o bem que lhe seja devido. Então aqui a justiça é você não prejudicar ninguém, né? É não bater no seu irmão, né? É não difamar outra pessoa, injuriar outra pessoa, fazer ataques por inveja a outras pessoas, não fazer injustiça a ninguém, tá bom? Não prejudicar ninguém e também não se furtar, ou seja, não se abster de fazer o bem que seja devido a outra pessoa. Então, por exemplo, digamos que você é casado e sua esposa está grávida e a casa está bagunçada, tem uma louça que precisa ser urgentemente lavada, sua esposa está ali fazendo outra coisa, está gestante, e você vê aquela louça e você fala, eu não vou lavar não, vou deixar para ela lavar aqui. Então você está se furtando de fazer um bem que é devido a você, como marido, né, como ajudador da sua esposa, e que ainda mais está gestante. Então você está agindo com injustiça, ok? Você deveria lavar. Agir com justiça seria lavar, porque aqui você estaria fazendo o bem que é devido à sua esposa. Essa é a virtude da justiça. Próxima virtude, a virtude da moderação. Evitar extremos e deles se abster o quanto parecer necessário. Então é ser moderado, né? Não ser o, o extremista, né? De nenhum dos lados. Ser uma pessoa moderada. Por exemplo, você vai a uma churrascaria, né? Saiu com os amigos. Se uma pessoa moderada é aquela pessoa que não vai morrer ali de comer, porque, eu tô no rodízio aqui, paguei, então que se exploda, eu vou comer aqui até vomitar, né? Não. Se uma pessoa moderada é comer o suficiente ali para se saciar e pronto, né? É isso, a moderação seria isso nesse caso. Em outros casos, às vezes, você está na sua rotina, trabalhando, 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 e daí tem um período ali de férias, e você fala, não posso parar, não posso ter lazer, não posso descansar, eu tenho que trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez mais dinheiro, e daí você morre de trabalhar e não aproveita nada, né? Então você está sendo extremo com a relação ao trabalho. Você não está aproveitando nada, né, do lazer, do descanso, do ócio criativo. Então, também não seria uma atitude moderada essa. Você deveria sim descansar, ter um momento de lazer, aproveitar com a família e descansar, ok? Próxima virtude, virtude número 10. Virtude número 10.
Asseio. Não tolerar desasseio. Pouco importa se no corpo, nas roupas ou no lar. Asseio aqui é limpeza, tá? Então, é buscar limpeza, seja no seu próprio corpo, nas roupas e no lar. Você chegou aí do trabalho todo sujo, fedendo, e você fala, não, vou dormir porque eu estou cansado, não vou tomar banho, né? Então isso seria um pecado contra a virtude do asseio. Você deveria tomar um banho, né, se limpar, trocar de roupas, colocar roupas limpas para dormir. Essa é a virtude do asseio. Minha casa tá totalmente suja aqui, tá? Tem lixo debaixo do tapete, debaixo da geladeira, debaixo do fogão, debaixo do sofá. Eu tô jogando o lixo pra tudo aqui. Tô escondendo o lixo debaixo do tapete, debaixo de tudo. A casa tá toda suja, tá caindo uns pedaços aí. Você fala, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Viver no caos aqui é muito bom. Então isso é um pecado também contra a virtude do asseio. Você deveria limpar o lar, limpar a sua casa. Nem sempre você vai conseguir limpar no dia que você quer, mas tirar um dia ali da semana para limpar a casa é essencial, tá bom? Não tolerar desasseio no corpo, nas roupas ou no lar. Próxima virtude, virtude número 11, serenidade. Não se deixar perturbar por trivialidades ou perante acidentes comuns ou inevitáveis. Serenidade aqui seria uma tranquilidade, ser uma pessoa tranquila, serena. Diante da nossa vida, na nossa rotina, nós todos os dias, isso aqui é um fato, todos os dias nós passamos por acidentes comuns que acontecem, perturbações inevitáveis, triviais, que acontecem todos os dias. Às vezes é uma pessoa que entra na nossa frente no carro ou no trânsito, às vezes é um copo de vidro que cai no chão e quebra, né? Às vezes está andando e taca o dedão aqui sei lá, na mesa, no sofá e machuca ali o dedão, né? Vai tentar dormir, na hora que você vai pegar no sono, o bebê acorda e começa a chorar. Então essas são as coisas comuns que acontecem no dia a dia. Então a virtude da serenidade é não se deixar perturbar por essas coisas inevitáveis e triviais que acontecem no dia a dia, tá? Para algumas pessoas, algumas coisas são triviais, para outras não, mas entendam aí conforme a vida de vocês, ok? Então, ser sereno, ser tranquilo, tá? Não se deixe perturbar por essas coisas. Próxima virtude, número 12, a virtude da castidade. Quando possível, furtar-se a cópula, que não tem por objetivo saúde ou procriação. Nunca praticá-la até a languidez ou fraqueza, e nunca praticá-la de modo a perturbar a paz e a macular as reputações alheia ou própria. Ou seja, ele limita aqui, né, a prática sexual, a cópula, a, os objetivos da saúde e da procriação. Então aqui você já exclui aí, por exemplo, pornografia, tudo mais aí relativo a isso. Vocês entendem bem, tá? O objetivo é saúde e procriação. O que passa disso, o que levar à fraqueza, o que levar a perturbar a paz, o que levar a manchar a reputação do outro ou a sua própria, está eliminado. É um erro, é uma falha contra a virtude da castidade. Ok? Essa é a virtude número 12. Por fim, a última virtude número 13, é a virtude da humildade. E aqui ele coloca algo bem simples, que é o seguinte: imitar Jesus e Sócrates. É exatamente isso que ele coloca. Imitar Jesus e Sócrates. Jesus, o principal exemplo de virtude e principalmente de humildade, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós, viveu como homem, viveu uma vida totalmente justa e virtuosa. E Sócrates, que também foi um grande homem, que manifestou essa virtude da humildade, principalmente por reconhecer a própria ignorância e por isso
Ele foi considerado o homem mais sábio da Grécia. Isso está escrito na Apologia de Sócrates, um livro de Platão, em que o oráculo de Delfos fala para o Sócrates que ele é o homem mais sábio da Grécia. Ele começa a se questionar por que isso, e ele percebe que é porque ele reconhecia a própria ignorância. Ele falava que não sabia as coisas que ele não sabia, enquanto todos os outros que eram reputados de sábios falavam que sabiam de coisas que na realidade eles não sabiam. Então, eles eram ignorantes orgulhosos, enquanto Sócrates era um ignorante humilde, porque ele reconhecia que não sabia, né? E Jesus, sendo Deus, se rebaixou à condição de homem para sofrer o que nós sofremos, para ser participantes do nosso sofrimento. Então esse é o maior exemplo de humildade, ok? E imitar Jesus e Sócrates, por que imitar? Porque desde crianças, né, quando nós somos crianças, a principal forma, ou uma das principais formas de aprendizado é por meio da imitação. É muito comum nós vermos os filhos imitando os pais. Às vezes o filho tem uma forma de falar idêntica ao do pai, uma forma de andar, de se comportar, de reagir em determinadas situações que são semelhantes ao modo que o pai realiza aquelas coisas. Ele fala, que ele reage, ok? Então a imitação é uma grande forma de aprendizado. Então por isso imitar. Imitar as atitudes de Sócrates, imitar Cristo, né? Inclusive tem um livro chamado A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, que é um grande livro clássico da literatura cristã, certo? Então, imitar Jesus e Sócrates é a virtude número 13, do Benjamin Franklin. Então, essas são as 13 virtudes que o Benjamin Franklin decidiu praticá-las, desenvolvê-las na sua vida. E para isso ele criou um método de 13 semanas, no qual a cada semana ele dedicaria a uma dessas virtudes, a desenvolver uma dessas virtudes. Então ele criou uma tabela, mais ou menos essa daqui, ó, vocês não vão conseguir ver muito bem, porque a câmera é a câmera da frente. Mas aqui nas linhas ele coloca as virtudes e aqui nas colunas os dias da semana. Cada semana ele dedicava a uma virtude. Por exemplo, aqui na primeira semana da temperança, todos os dias em que ele cometesse algum erro contra a virtude da temperança, ele tinha que marcar aqui no dia. Por exemplo, um X, para marcar que ele errou. O objetivo era que tudo ficasse em branco. Porém, ele fala que ele errou muito, né, contra as virtudes, o que é desesperado, cada um de nós, seres humanos. Porém, ele diz o seguinte: eu não cheguei ao meu objetivo de se tornar moralmente perfeito. Porém, o esforço, o ato de se esforçar por desenvolver essas virtudes e por buscar esse objetivo, me tornou uma pessoa muito mais feliz e muito melhor do que eu seria se não tivesse tentado. Então, este exercício é realmente transformador, é um objetivo grandioso, muito nobre. Eu não conheci ninguém aqui da minha vida familiar que, com mais ou menos 20 anos de idade, colocou esse objetivo de ser moralmente perfeito. Tem que ser Benjamin Franklin. Então, esse é um grande objetivo, tá? Essas são as 3 virtudes. Espero que vocês tenham aprendido algo aqui com o Benjamin Franklin, que tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem colocar esse objetivo na vida de vocês, tornar moralmente perfeito, ou pelo menos tentar, e quiserem saber como Benjamin Franklin fez mais detalhadamente, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, se tiverem alguma dúvida, tá? Então, essas são as 3 virtudes. Se vocês gostaram desse vídeo, desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas virtudes. Quais as virtudes que vocês acham que são as mais difíceis também, tá bom? Deixa aqui embaixo. Curtam o vídeo e compartilhem com outras pessoas. Muito obrigado a todos, um grande abraço.